Eu envenenei o padre que abusou de mim e de tantas meninas com veneno na água benta. É, isso mesmo que você está ouvindo. Limpei a alma dele do jeito que ele merecia depois de sujar tantas outras. Gosto de ver a cara de espanto quando começo assim minha história. Mas não é mentira, não. Foi com essas mãos velhas e trêmulas que agora seguram o terço que eu misturei as ervas que deixaram o padre Jeremias preso numa cadeira de rodas por 30 anos. Cada gota daquele líquido foi um castigo para cada lágrima que eu derramei naquela casa paroquial. Mas calma, vamos com calma. Toda a história tem um começo, e a minha começa lá nos cafezais de Oliveira. Meu nome é Dolores Santana, mas todo mundo me conhece por Dona Lola. Tô com 85 anos nas costas, nascida em 1940 nos fundos de uma casa de barro em Oliveira, Minas Gerais. Terra de café, terra de gente trabalhadora e de muito sofrimento calado. Fui uma das 7 crias que minha mãe, Dona Sebastiana, botou no mundo com a ajuda da parteira local. Meu pai, seu Toninho, quebrava as costas nas lavouras de café dos coronéis da região e voltava de noite só o pó, acabado de cansaço, mas nunca sem trazer um sorriso para os filhos. Vocês devem estar se perguntando quem sou eu e de onde venho, não é mesmo? Me conta aí nos comentários seu nome e de onde está assistindo essa história. É bom saber quem está do outro lado me ouvindo contar esses pedaços da minha vida, que fico guardada aqui dentro feito um baú velho, cheio de lembrança, que às vezes a gente nem quer abrir. Nossa casa, nem casa, direito era. Um casebre de adobe com chão batido, que no tempo das chuvas virava um barreiro só. Nós era 7 irmãos se espremendo em 2 colchão de palha. Eu, a Zefa, o Zé, a Nininha, o Tião, o Bastião e o Caçulinha, que nem chegou a conhecer direito nossa mãe, o Manelim. Nós dividia tudo, a comida, as roupas, até o sonho. Não tinha luxo, não, mas tinha amor. Minha mãe, coitada, levantava quando o galo ainda estava dormindo para fazer o café no fogão a lenha, depois lavava a roupa na beira do córrego, depois voltava para fazer almoço para os meninos e no fim do dia ainda tinha força para nos contar história antes de dormir. Aprendi desde cedo que a vida não dá mole para gente pobre. Se não correr atrás, ninguém vai dar nada de mão beijada, não. Com 7 anos, eu já carregava o Manelim nas costas, enquanto ajudava minha mãe a estender as roupas no varal. Não tinha tempo para brincar direito que nem as meninas da cidade. Meu brinquedo era as panelas, a vassoura e os paninhos que sobrava para fazer boneca de pano. Foi quando minha mãe estava esperando o 8º filho que nossa vida virou de ponta cabeça. Ela já estava fraca das outras gravidez, magra que dava até para contar as costelas. No dia do parto, a parteira Dona Juraci chegou tarde demais. O sangramento não parava e nada que a véia fazia servia para estancar. "Chama o doutor!" ela gritava. Mas doutor? Onde que ia ter doutor pronta para atender gente como nós naquele fim de mundo? Quando o médico da cidade chegou, montado num cavalinho magro, minha mãe já tinha partido. Meu paizinho ficou ali, de joelho, segurando a mão dela já fria, com um nenê morto do lado que nem chegou a respirar o ar desse mundo. Eu tinha 13 anos quando aconteceu essa desgraça. E de uma hora para outra tive que virar mãe sem nunca ter sido filha direito. Passei a cuidar dos meus irmãozinhos, a fazer comida, lavar, passar, limpar, enquanto meu pai se afundava na roça e na cachaça para esquecer a dor. Foi nessa época que comecei a conviver mais com minha avó, a avó Zulmira. Ela morava numa casinha nos fundos do terreno, toda rodeada de planta que ela mesma cultivava. Cada folhinha daquele quintal tinha um propósito. Essa aqui, Lola, é para dor de barriga. Essa outra é para febre. Aquela lá no canto afasta mal-olhado. Ela me ensinava com paciência. Enquanto pilava as ervas no almofariz de madeira gasta, ela me contava histórias de tempos antigos, de dor e de cura. O segredo tá na dose, minha filha. A mesma planta que salva pode matar, entende? Eu ficava ali, absorvendo cada palavra como se fosse água em terra seca. A avó Zulmira era parteira e benzedeira,
conhecida em toda a região. As mulheres vinham de longe para ela resolver problema que nem os médicos conseguiam entender. Problema de mulher, sabe? Dessas coisas que ninguém conversa, mas todo mundo padece. E ela resolvia tudo com suas rezas e seus chazinhos misteriosos. Olha bem, Lola, ela dizia. A natureza deu tudo o que a gente precisa. É só saber ouvir as plantas falando. Os meses foram passando e a situação lá em casa só piorava. Meu pai cada vez mais dentro da garrafa, meus irmãos passando fome e eu sem dar conta de tudo. Foi quando a vó Zulmira adoeceu de uma tosse que parecia arrancar os pulmões dela para fora. Não durou muito. Logo ela se juntou com minha mãe lá no céu, deixando um vazio maior que o mundo dentro do meu peito. Antes de ir, ela me deu seu livro velho de ervas, todo escrito à mão, com as páginas amareladas. Guarda isso, menina. Um dia vai precisar. Foi mais ou menos nessa época que o padre Jeremias começou a aparecer lá em casa. Sempre depois da missa de domingo, ele vinha trazer mantimento e conversar com meu pai. No começo, achei que era bondade, caridade cristã. Logo percebi que ele estava de olho na nossa situação. Seu Antônio, ele dizia batendo no ombro do meu pai. O senhor não consegue cuidar dessas crianças sozinho. A igreja pode ajudar. Podemos arrumar um lugar para os meninos no orfanato de Divinópolis e a Dolores pode vir para a casa paroquial, ajudar nas tarefas. Ela terá comida, roupa limpa e educação. Meu pai, já sem força para lutar contra a vida, concordou com a cabeça baixa. Não conseguia nem olhar nos meus olhos quando me deu a notícia. É pro seu bem, filha, ele repetia entre um gole e outro da cachaça barata. Lá você vai ter o que eu não posso te dar. Na véspera de ir embora, juntei as poucas coisas que tinha. 2 vestidos remendados, o livro de ervas da vó Zulmira e um santinho de Nossa Senhora que minha mãe tinha me dado. Despedi dos meus irmãozinhos com o coração partido. A Zefa agarrou na minha saia e não queria soltar de jeito nenhum. Não vai embora não, Lola, por favor, ela implorava com os olhinhos cheios d'água. O Manelim, coitadinho, nem entendia direito o que estava acontecendo, mas chorava junto, sentindo que algo estava errado. Eu volto para buscar vocês, prometia abraçando cada um. É só por um tempo, até o pai melhorar. Mas no fundo, eu sabia que aquela promessa era mais difícil de cumprir que atravessar o mar a nado. Na manhã seguinte, o padre Jeremias apareceu com uma charrete. Meu pai me abraçou forte, o bafo de pinga misturado com choro. Vai com Deus, minha filha, ele disse. E assim eu parti, olhando para trás até a curva da estrada, engolir a imagem da minha família, da minha infância e de tudo que eu conhecia. Enquanto a charrete balançava na estrada de terra, eu fiquei pensando no que me esperava. Na época, achei que estava indo para um lugar melhor, que ia ter chance de estudar, de ser alguém na vida. Tadinha de mim, inocente como um cordeirinho indo para o abate. Eu nunca poderia imaginar que aquela casa paroquial ia ser o lugar onde eu conheceria o inferno em vida. E que um dia eu mesma seria o demônio da vingança. O padre Jeremias ia na frente, guiando os cavalos. De vez em quando olhava para trás e sorria. Um sorriso que agora, pensando bem, já tinha um quê de maldade. Mas na época, com meus 13 anos nas costas e a dor da separação, eu só via um homem de Deus que estava me oferecendo uma chance. Como eu podia saber que por trás daquela batina preta se escondia um monstro? Como eu podia adivinhar que aquelas mãos que seguravam a hóstia eram as mesmas que iam me machucar de formas que eu nem sabia que existia? Enquanto a charrete se aproximava da cidade, eu olhava fascinada para as casas cada vez mais juntas, para o movimento das pessoas, para o mundo novo que se abria. Oliveira não era uma cidade grande, mas para os meus olhos de menina da roça, parecia enorme e assustadora. A igreja matriz se erguia imponente na praça central, com suas torres apontando para o céu como dedos acusadores. E foi ali, à sombra daquela igreja, que eu ia passar os piores,
e depois os mais definitivos, anos da minha vida. E vocês? Vocês acreditam em justiça divina? Eu não acredito mais não, porque se Deus existisse mesmo, Ele não teria permitido o que aconteceu comigo e com tantas outras meninas naquela casa paroquial. Ou talvez Deus exista sim, mas escolha trabalhar através das nossas próprias mãos. Talvez seja por isso que Ele me ensinou, através da minha avó, os segredos das plantas que um dia iam mudar tudo. Talvez Ele tivesse me preparando do jeito dele para o que eu ia ter que fazer. Mas espera lá, não vou contar logo de cara o que aconteceu depois. Tenho que falar como foi chegar naquela casa paroquial, porque sem isso, você não entende o porquê de eu ter feito o que fiz. Sabe como é, minha filha? Tem coisa que a gente precisa escutar desde o começo para fazer sentido. A casa paroquial ficava bem do lado da igreja, um casarão antigo com janelas grandes, mas sempre fechadas com cortinas pesadas. De fora, parecia um lugar respeitável, sagrado até, mas por dentro era outro mundo. Logo na chegada, o padre Jeremias me apresentou para as outras moças que trabalhavam lá. A dona Josefa, uma senhora carrancuda que cuidava da cozinha, e mais duas meninas pouco mais velhas que eu, a Rita e a Conceição, que mal levantavam os olhos do chão quando falavam. Essa é a Dolores, vai trabalhar aqui com a gente a partir de hoje, disse o padre com aquela voz mansa que usava em público. As meninas apenas acenaram com a cabeça, sem dizer nada. Só depois eu entenderia aquele silêncio pesado. Meu quarto, se é que podia chamar assim, era um cubículo nos fundos da casa, ao lado da despensa, com uma janelinha que mal dava para ver o quintal. Uma cama de solteiro com um colchão fino, um criado mudo velho e um prego na parede para pendurar minhas duas mudas de roupa. Você acorda às 5, disse Dona Josefa sem nenhuma emoção na voz. Prepara o café do padre, limpa-lhes a igreja antes da missa das 6, depois volta para ajudar na cozinha. À tarde lava a roupa e passa. Entendeu? Mal tinha tempo de respirar nos primeiros dias. Meus dedos ficaram em carne viva de tanto esfregar o chão da igreja, minhas costas doíam de carregar baldes pesados, meus braços ardiam do ferro de passar pesado. E se eu fizesse qualquer coisa errada, a dona Josefa estava lá para me repreender com aqueles olhos duros. Menina amaldiçoada, ela resmungava. Tá aqui por caridade, ainda faz corpo mole. O padre Jeremias quase não aparecia durante o dia. Saía cedo para visitar doentes, rezar missa, dar extrema unção, essas coisas de padre. Voltava sempre depois do jantar, que eu tinha que deixar pronto na mesa, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho pesado. Nos primeiros meses ele parecia distante, apenas me observando de longe, como quem estuda um bicho antes de se aproximar. Foi numa noite fria de junho que tudo começou a mudar. Eu estava terminando de limpar a cozinha quando ele apareceu na porta, só de batina, sem o colarinho branco. Os olhos dele tinham um brilho estranho que me deu um arrepio. Dolores, ele chamou com uma voz diferente da que usava de dia. Venha até meu escritório. Quero falar sobre sua educação espiritual. O escritório dele ficava no fim de um corredor escuro, cheio de livros empoeirados nas estantes. Um crucifixo grande na parede parecia me olhar com pena quando entrei. O padre fechou a porta atrás de mim e indicou uma cadeira. Sente-se, minha filha. Obedeci, com as mãos trêmulas sobre o vestido remendado. Você sabe por que está aqui, não sabe? Ele perguntou, se aproximando por trás da minha cadeira. Senti o hálito dele, cheirando a vinho de missa no meu pescoço. Para trabalhar e aprender, padre, respondi baixinho. Ele riu, um riso que não tinha nada de santo. Não, minha filha, você está aqui para ser salva. As mãos dele pousaram nos meus ombros, pesadas como chumbo. Sua alma está cheia de pecado, sabia? Posso ver isso nos seus olhos. Os dedos dele começaram a deslizar pelo meu pescoço, descendo mais, enquanto eu congelava de medo. Mas não se preocupe. Eu tenho o poder de limpar sua alma. É para isso que Deus me escolheu. Naquela noite,
Ele não foi além de toques que já me deixaram enojada, mas foi só o começo. Cada noite, ele inventava uma nova lição espiritual. Dizia que era tudo parte da minha purificação, que eu devia agradecer por ele estar salvando minha alma do inferno. Você nem imagina quantas almas já salvei assim. Ele sussurrava enquanto suas mãos faziam coisas que me davam vontade de morrer. No começo, eu chorava escondida no meu quartinho, rezando para minha mãe e minha avó me protegerem lá do céu. Mas com o tempo, as lágrimas secaram. Por fora, eu virei pedra. Fazia o que ele mandava sem resistir, porque sabia que resistir só piorava tudo. Ele gostava quando eu lutava, ficava mais animado. Então aprendi a ficar quieta, a sair do meu corpo enquanto aquilo acontecia. Ficava olhando para o teto, contando as manchas de mofo, viajando na mente para longe dali, para o cafezal onde cresci, para o colo da minha mãe, para o quintal da avó Zulmira. O pior é que aquilo foi ficando mais frequente, mais violento. Ele começou a usar a religião para me controlar ainda mais. Isso é um sacramento especial, ele dizia. Se você contar para alguém, Deus vai castigar você e sua família. Quer que seus irmãozinhos sofram? Um dia, enquanto eu lavava roupa no tanque dos fundos, a Rita se aproximou. Ela raramente falava comigo, sempre com medo que a dona Josefa a visse conversando em vez de trabalhar. Ele te chama no escritório de noite, não é? Ela perguntou quase num sussurro. Gelei. Como ela sabia? Vi nos olhos dela que ela também conhecia aquele horror. Fizemos um pacto silencioso naquele momento. Duas meninas unidas pela mesma dor que não podia ser nomeada. Foi a Rita que me contou sobre as outras. Antes de você tinha a Marinette, ela disse uma tarde enquanto pendurávamos lençóis no varal. Ela era filha de lavradores que nem você. O padre trouxe ela para cá com 12 anos. No começo era só trabalho, depois... A voz dela falhou. O que aconteceu com ela? Perguntei, mesmo já sabendo essa resposta. Ele foi longe demais com ela. Uma noite, a gente ouviu gritos vindo do escritório. No dia seguinte, ela estava diferente. Olhar vazio, falando sozinha. Uma semana depois, tentou se matar tomando água sanitária. A dona Josefa encontrou ela no chão da lavanderia, espumando pela boca. Meu sangue gelou. E o que fizeram com ela? Rita baixou ainda mais a voz. O padre disse que ela tinha sido possuída pelo demônio. Mandaram ela para um hospício em Divinópolis. Dizem que ela ainda está lá, amarrada numa cama. Comecei a notar os padrões depois disso. A forma como o padre olhava para as meninas novas que vinham ajudar na catequese. O jeito que ele tocava nas crianças durante a confissão. Os olhares assustados. Os silêncios. Era como se eu tivesse tirado uma venda dos olhos. Uma manhã, enquanto varria a sacristia, vi ele conversando com um homem na porta da igreja. Entre eles, uma menina magrela, com os mesmos olhos assustados que eu tinha quando cheguei. Não devia ter mais que 11 anos. O homem devia ser o pai dela. Tinha o mesmo olhar derrotado do meu pai quando me entregou. História se repetindo igualzinho. Ela pode começar amanhã, ouvi o padre dizer, passando a mão na cabeça da menina. Vamos cuidar muito bem dela, não se preocupe. O mesmo sorriso falso, as mesmas palavras traiçoeiras. Alguma coisa quebrou dentro de mim naquele momento. Um ódio que eu nem sabia que existia começou a crescer no meu peito, como uma erva daninha que vai tomando conta de tudo. Não podia deixar aquela menina passar pelo mesmo que eu, que a Rita, que a Marinette, e sabe Deus quantas outras. Sabe, minha filha, contar essa parte da história nunca é fácil. Me dá um nó na garganta. Se essa história está tocando seu coração, considere fazer uma contribuição pelo Valeu Demais do YouTube. É bem simples. É só clicar no botãozinho com um cifrão que aparece na tela ou nos comentários. Pode ser qualquer valor. Cada contribuição ajuda o canal Vovós do Brasil a continuar contando histórias reais como a minha.
Essas histórias precisam ser lembradas para que não se repitam com nossas meninas de hoje. Foi naquela mesma noite que comecei a traçar meu plano. Não era mais só por mim, era por todas nós. Por aquela menininha que eu vi de manhã, pela Marinette que perdeu a sanidade, pela Rita que tremia de medo cada vez que o padre passava perto, e por todas as outras que viriam depois, se nada fosse feito. Descobri meio por acaso o que ia me dar a solução. Uma tarde, enquanto espanava os livros na biblioteca da casa paroquial, derrubei um volume pesado que estava escondido atrás dos outros. Quando me abaixei para pegar, vi que era um livro antigo sobre plantas medicinais da região. O tipo de livro que minha avó teria adorado. Comecei a folheá-lo, fascinada pelas ilustrações detalhadas de cada planta, pelas descrições dos efeitos. Algumas eu reconhecia dos ensinamentos da avó Zulmira, outras eram novidades. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi um capítulo inteiro dedicado às plantas tóxicas. O título na página amarelada dizia: Venenos naturais, usos e precauções. Escondi o livro embaixo do colchão no meu quartinho. À noite, depois que todo mundo dormia, eu acendia um toquinho de vela e estudava cada página, memorizando os nomes, os efeitos, as doses. Ali estava a minha salvação. Ali estava a minha vingança. O difícil ia ser conseguir as plantas certas e preparar tudo sem levantar suspeita. Mas eu era paciente. Tinha aprendido a ser. Durante as tardes de folga, que eram raras, eu pedia permissão para visitar o cemitério, dizendo que queria rezar pelos meus pais. Uma mentira pequena, já que só minha mãe tinha partido. A dona Josefa resmungava, mas deixava. O cemitério ficava no fim da cidade, perto de um matagal onde eu sabia que podia encontrar algumas das plantas que precisava. Cada saída era uma missão. Eu levava uma sacola com flores para disfarçar, mas por baixo colhia as folhas, as raízes, as sementes que o livro descrevia. Voltava sempre antes do escurecer, com um ramalhete para Nossa Senhora e minha sacola cheia de tesouros mortais. Escondia tudo num buraco que cavei debaixo da tábua solta do meu quarto. À noite, moía, misturava, preparava pequenas doses experimentais. Testava em ratos que apareciam na despensa, observando os efeitos, ajustando as quantidades. Tinha que ser perfeito. Não podia matar de cara. Isso seria misericordioso demais. Durante esse tempo todo, as lições espirituais do padre continuavam. Mas agora eu aguentava diferente, sabendo que um dia ele pagaria por tudo. Cada toque nojento, cada palavra blasfema que saía da boca dele só alimentava minha determinação. Eu sorria por dentro, imaginando o dia em que o veneno correria pelas veias dele, fechando os nervos, paralisando os músculos, lentamente, dolorosamente. A menina nova chegou como previsto. Se chamava Clara, filha de uma viúva da roça que não tinha como criar todos os filhos. O padre a recebeu com aquela falsa bondade que eu já conhecia tão bem. Nos primeiros dias, ele foi gentil, dando pequenos presentes, elogiando o trabalho dela. Eu reconhecia a estratégia. Era assim que ele amolecia a presa antes de atacar. Uma noite, vi ele convidando a Clara para o escritório. Meu coração disparou. Não era justo deixar acontecer, não podia esperar mais. Mas também não podia agir sem pensar direito. Precisava de um plano que não levantasse suspeitas, que parecesse um castigo divino e não um crime humano. Foi quando a resposta veio até mim como um presente do céu, ou do inferno, dependendo de como se olha. Estávamos nos preparando para a Páscoa de 1962. O padre ia fazer o batismo de várias crianças da comunidade, um evento importante que atrairia gente de toda a região. E era eu quem ficava encarregada de preparar a água benta, de limpar a pia batismal. A igreja tinha uma sacristia pequena, onde guardavam todos os paramentos, os cálices, as galhetas de vinho e água. E também o recipiente de prata com a água que seria benta durante a cerimônia.
Ninguém prestava atenção em mim quando eu limpava lá. Era só mais uma sombra fazendo o serviço que ninguém queria fazer. Na véspera da Páscoa, depois que terminei de arrumar tudo, fiquei sozinha na sacristia por alguns minutos. O suficiente para abrir o frasco escondido no bolso do meu avental e derramar seu conteúdo no recipiente com a água que seria usada no dia seguinte. Um líquido transparente sem cheiro, feito da mistura cuidadosa de várias plantas. O principal ingrediente era uma raiz que, segundo o livro, causava paralisia progressiva sem matar, dando tempo para a pessoa ter consciência de tudo o que estava acontecendo com seu corpo. Enquanto despejava o veneno, repetia mentalmente os nomes de todas que sofreram nas mãos daquele homem. Por Marinette, por Rita, por mim, por Clara, por todas que viriam depois. Guardei o frasco vazio, fiz o sinal da cruz e saí da sacristia sentindo uma calma estranha, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. No dia seguinte, usando suas vestes de Páscoa, o padre Jeremias benzeu a água, sem saber que nela estava o instrumento da sua própria condenação. Enquanto ele derramava a água sobre a cabeça das crianças, dizendo as palavras sagradas do batismo, eu observava da porta da igreja com um arrepio subindo pela espinha. O que eu tinha feito? Será que funcionaria? Será que as crianças seriam afetadas também? Não. A dose era pequena, calculada para fazer efeito só num adulto que bebesse a água ou tivesse contato prolongado. As gotas nas testas das crianças não fariam mal. Mas e o padre? Oh, o padre bebeu um gole da água benzida, como fazia em toda cerimônia importante. Depois molhou os dedos e fez o sinal da cruz na própria testa. Agora era só esperar. O veneno já estava correndo nas veias dele, começando seu trabalho silencioso. Em breve, muito breve, a justiça que ninguém mais podia fazer seria finalmente cumprida. E foi assim que comecei minha vingança. Mas isso é só o começo, minha filha. O pior, ou o melhor, dependendo de como se olha, ainda estava por vir. Porque não bastava ele ficar doente. Eu queria que ele sofresse. Queria que ele soubesse quem tinha feito aquilo com ele. Queria ver nos olhos dele o reconhecimento, o medo, a impotência. Tudo o que eu tinha sentido por tanto tempo. Depois daquele domingo de Páscoa, eu passei a observar o padre Jeremias com olhos de águia. Nos primeiros dias não notei nada diferente. Ele continuava com sua rotina normal, rezando missas, ouvindo confissões e, claro, continuando suas lições espirituais com as meninas da casa. Cheguei a pensar que meu veneno não tinha funcionado, que eu tinha errado na mistura ou na dose. Mas não. O livro dizia que os efeitos começavam devagar, quase imperceptíveis no começo. Foi depois de uma semana que vi o primeiro sinal. Estávamos na missa de domingo e o padre deixou cair o cálice durante a consagração. Um murmúrio correu pela igreja. Padre Jeremias nunca deixava cair nada. Ele olhou para as próprias mãos como se elas tivessem traído ele. Vi um tremor leve, quase invisível, e senti uma satisfação gelada me percorrer por dentro. Estudar aquele livro de ervas durante aqueles anos todos não foi fácil, não. Eu tinha que ser muito cuidadosa. Só podia ler de madrugada com uma velhinha fraca que não chamasse atenção. Decorava cada página, cada receita, cada advertência. O livro falava de plantas que eu conhecia desde pequena, mas com usos que minha avó nunca tinha me ensinado. Plantas para curar, sim, mas também plantas para fazer mal, para vingar, para castigar. Uma página em especial me chamou a atenção desde o início. Falava de uma raiz que crescia perto de córregos sombreados, uma planta comum que ninguém dava importância. O texto dizia: em doses pequenas, alivia dores nas juntas. Em doses maiores, causa primeiro tremores, depois fraqueza muscular, até levar à paralisia completa. O veneno ataca os nervos, mas poupa o cérebro, deixando a vítima consciente de tudo o que acontece ao seu redor.
Era perfeito. Eu não queria que o padre Jeremias morresse rápido. Morte seria um alívio para ele, uma escapatória. O que eu queria era que ele sofresse como nós sofremos, que ficasse preso num corpo que não obedecia, impotente, à mercê dos outros, que sentisse na pele o que é não ter controle sobre o próprio corpo. Conseguir a planta certa foi o mais difícil. Eu sabia que precisava de ajuda de alguém que conhecesse mais que eu. Foi numa das minhas saídas para o cemitério que conheci o seu Joaquim. Ele era um velho curandeiro que morava numa casinha simples na beirada da cidade, onde os pobres viviam. As pessoas respeitáveis de Oliveira o chamavam de macumbeiro, mas os mesmos que falavam mal dele de dia iam buscar remédio com ele à noite, escondido. Naquele dia, eu estava no cemitério fingindo rezar, mas na verdade colhendo umas ervas que cresciam perto das sepulturas mais antigas. Foi quando senti alguém me observando. Me virei assustada e vi um homem negro já de idade me olhando com curiosidade. "A menina sabe o que está colhendo?" Ele perguntou com uma voz rouca, mas gentil. Meu primeiro impulso foi esconder as plantas e sair correndo. Mas algo me disse que podia confiar nele. "É pelo cabelo", menti na hora. "Minha avó fazia um chá que fazia o cabelo crescer forte." Ele sorriu, mostrando os poucos dentes que ainda tinha. "Essa planta aí faz mesmo o cabelo crescer, mas também pode fazer o coração parar se a pessoa não souber usar direito." Senti um arrepio. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia o que eu estava procurando. "Se a menina quiser aprender mesmo sobre plantas, vem me visitar. Moro naquela casa de tábua depois da Ponte Velha." E saiu arrastando os chinelos por entre as sepulturas. Esperei 2 semanas antes de criar coragem para ir até a casa dele. Disse para Dona Josefa que ia visitar uma amiga doente depois da missa. Mais uma mentirinha das muitas que eu já contava. A casa do seu Joaquim era simples, mas limpa. As paredes de madeira estavam cobertas de plantas secas penduradas em molhos. O cheiro era forte, uma mistura de ervas que lembrava o quintal da minha avó. Ele me recebeu como se já estivesse me esperando. Sabia que a menina ia aparecer, ele disse, me oferecendo um banco para sentar. Vi nos seus olhos que está carregando um peso grande. Não sei porquê, mas comecei a chorar. Era a primeira vez em anos que alguém olhava para mim de verdade, enxergando além da empregadinha calada da casa paroquial. Contei tudo para ele. Sobre minha família, sobre o padre, sobre os abusos, sobre meu plano. Achei que ele ia me julgar, me mandar embora, talvez até contar para o padre. Mas ele só escutou em silêncio, acenando com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo, como se estivesse pensando. Depois se levantou com dificuldade e foi até uma prateleira cheia de vidros com líquidos e pós de várias cores. "O que a menina está querendo fazer é perigoso." "Não só para o padre, mas para a alma da menina também", ele disse finalmente. "Mas quem sou eu para julgar? Cada um responde pelos seus atos diante de Deus." Ele pegou um vidrinho com um pó escuro. "Isso aqui é o que a menina está procurando. Vem daquela planta de flor azulada que cresce na beira do córrego. Mas não é só misturar com água e pronto. Tem todo um preparo." E assim começou minha amizade com seu Joaquim. Eu ia na casa dele sempre que podia escapar, geralmente depois das missas de domingo. Ele me ensinou mais sobre plantas em alguns meses do que eu tinha aprendido em anos estudando sozinha. Me mostrou como identificar, como colher na hora certa, como secar, como preparar. Mais que isso, me ensinou a respeitar o poder das plantas, a entender que elas não eram nem boas nem más. Dependia do uso que se fazia delas. "A mesma folha que mata pode curar", ele repetia sempre. É a intenção e a dose que fazem o veneno. Com o tempo, fui ganhando a confiança dele. Um dia, ele me contou por que tinha decidido me ajudar. "Minha filha passou pelo mesmo que você", disse com a voz embargada. "Há muitos anos, quando o padre Jeremias ainda era novo na paróquia,
Ela trabalhava lá, igual você. Um dia, ela chegou em casa diferente, com o olhar vazio. Nunca mais foi a mesma. Se matou 1 ano depois, pulando da Ponte Velha. Entendi então por que ele não tinha me denunciado, por que estava me ensinando. Sua dor era igual à minha, sua sede de justiça a mesma. Com a ajuda dele, refinei meu plano. Não seria só uma dose de veneno na água benta, seria um tratamento contínuo. Pequenas doses todos os dias no café, na comida, nas hóstias que o padre consumia. Um envenenamento lento, gradual, que pareceria uma doença natural. Ninguém desconfiaria de uma jovem tão dedicada aos cuidados da casa paroquial. Seu Joaquim me deu o pó escuro e me ensinou como usá-lo. Um pitada só, ele avisou. Mas que isso mata na hora, e não é isso que a menina quer, né? Não, não era isso que eu queria. Morte seria um castigo leve demais. Eu queria que ele sofresse por anos, consciente, sabendo o que estava acontecendo com ele, mas incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. Como eu me senti todas aquelas noites no escritório dele. Agora vou te contar o que realmente aconteceu naquele dia de Páscoa. Mas antes quero fazer um desafio. Será que você tem coragem de deixar o like nesse vídeo, sabendo o que eu fiz? Muita gente desiste aqui, diz que não quer saber o resto. Se você tiver a coragem que eu tive naquele dia, aperta esse botão de like. Vamos ver quem realmente quer conhecer o resto dessa história. Como eu já contei, na véspera da Páscoa eu coloquei o pó na água que seria a benta. Mas o que eu não contei foi que aquela não foi a primeira vez. Já vinha colocando pequenas doses no café dele há semanas, preparando o terreno. O corpo dele já estava sensibilizado, os primeiros danos já tinham sido feitos. A água benta foi só o golpe final, a dose mais forte. Nos dias depois da Páscoa, os tremores ficaram mais evidentes. O padre tentava esconder, segurando uma mão com a outra durante a missa, apoiando-se mais no altar. Mas todo mundo comentava baixinho. O padre não parece bem, diziam as beatas. Tá doente? Perguntavam os mais preocupados. 2 semanas depois, ele deixou cair a Bíblia durante o sermão. As pernas fraquejaram logo em seguida, e ele se apoiou no púlpito para não cair. A igreja inteira prendeu a respiração. Dona Josefa e 2 homens correram para ajudá-lo. Levaram ele para o quarto, chamaram o médico da cidade. Dr. Antenor chegou afobado com sua maleta preta. Ficou mais de 1 hora trancado no quarto com o padre. Quando saiu, tinha o senho franzido, preocupado. E então, doutor? Perguntou Dona Josefa, torcendo as mãos no avental. O que ele tem? Não sei dizer ao certo, respondeu o médico, coçando a barba grisalha. Os sintomas indicam algum problema neurológico. Tremores, fraqueza muscular, dificuldade para falar. Pode ser muita coisa. Vou pedir exames, mas ele precisa ir à capital. Naquela mesma semana, o padre Jeremias foi levado para Belo Horizonte, para um hospital grande. Voltou 2 semanas depois, ainda andando, mas com uma bengala e um diagnóstico vago de doença degenerativa dos nervos. Os médicos da capital não tinham sido mais conclusivos que o Dr. Antenor. Disseram que era uma condição rara, que avançava devagar e que não tinha cura conhecida. Receitaram remédios para aliviar os sintomas, mas avisaram que a tendência era piorar com o tempo. Durante a ausência dele, a casa paroquial ficou mais leve. As meninas conversavam mais, riam até. A Rita até ensaiou uma piada no jantar, algo impensável quando o padre estava por perto. A pequena Clara, que ainda não tinha passado pelo pior, brincava no quintal como a criança que era. Por um breve momento, achei que meu plano tinha dado certo, que o padre não voltaria mais, que ficaríamos livres, mas ele voltou. Mais fraco, mais irritadiço, mas ainda padre Jeremias. Ainda com aqueles olhos que me davam arrepios, ainda com aquelas mãos que, mesmo trêmulas, não perderam o vício de tocar onde não deviam. Dolores,
Ele me chamou no primeiro dia depois da volta. Venha ao meu quarto. Preciso de seus cuidados. Engoli em seco. Os cuidados que ele queria não tinham nada de medicinal. Mesmo doente, mesmo com os tremores aumentando dia a dia, ele não tinha mudado por dentro. O veneno estava afetando o corpo, mas não a alma corrompida. Nos meses seguintes, a doença avançou mais rápido do que os médicos previram. Os tremores se espalharam dos braços para as pernas, depois para o rosto. A fala ficou arrastada, difícil de entender. Ele começou a derrubar talheres, a precisar de ajuda para comer, para se vestir. As missas foram assumidas por um padre substituto, vindo de uma paróquia vizinha. E eu? Eu observava tudo com um misto de satisfação e horror. Satisfação por ver a justiça sendo feita, por saber que cada tremor, cada fraqueza, era resultado do meu plano. Horror porque, mesmo reduzido àquele estado, mesmo precisando de ajuda para as coisas mais básicas, o padre continuava tentando abusar das meninas quando conseguia ficar sozinho com elas. Uma noite, ouvi um grito abafado vindo do quarto dele. Corri e encontrei a pequena Clara, encurralada contra a parede, com o padre segurando o braço dela com a mão que ainda conseguia controlar. Ele tentou! Ele tentou! Ela soluçava, sem conseguir completar a frase. Aquilo me encheu de uma fúria que não consegui controlar. Chega! Gritei, puxando Clara para trás de mim. O senhor não tem vergonha? Nem assim? Nem doente desse jeito o senhor para com essas indecências? O padre me olhou com ódio nos olhos. Como ousa falar assim comigo? Ele tentou gritar, mas a voz saiu fraca, arrastada. Eu sou um homem de Deus. Você não é nada, sua menina ingrata. Eu te tirei da miséria, te dei um teto, comida. Me deu o inferno, cortei sem medo. O senhor não é homem de Deus, é o próprio demônio vestido de batina. E vai pagar por tudo que fez. Já está pagando. Naquele momento, algo mudou no olhar dele. Um lampejo de compreensão, talvez. Ele começou, mas não conseguiu terminar. As pernas cederam e ele caiu de joelhos no chão. Mandei Clara sair do quarto e fechei a porta. Me aproximei dele, que ainda estava de joelhos tentando se levantar sem sucesso. Pela primeira vez em anos eu me senti poderosa, no controle. Sim, eu, disse baixinho, me abaixando para ficar com o rosto na altura do dele. Conhece aquela raiz que cresce perto do córrego? Aquela de flor azulada? Seu Joaquim me ensinou tudo sobre ela. Sobre como ela paralisa o corpo, mas deixa a mente funcionando. O senhor vai ficar preso dentro dessa carcaça por muitos anos ainda, padre. Vai depender dos outros para tudo. Vai sentir na pele o que é não ter controle sobre o próprio corpo. Os olhos dele se arregalaram em terror. Ele tentou gritar, pedir socorro, mas a voz saiu fraca demais. Tentou me agarrar, mas os braços já não obedeciam direito. Caiu de lado no chão, se debatendo como um peixe fora d'água. Chamei por ajuda fingindo desespero. O padre caiu! Venham rápido! Dona Josefa e as outras meninas correram para o quarto. Encontraram o padre Jeremias no chão e eu ao lado dele, fingindo tentar ajudar. Foi outro ataque e expliquei com falsa preocupação. Ele estava rezando e de repente caiu. Eles chamaram o médico novamente, que veio às pressas. Dessa vez, o diagnóstico foi mais grave. A doença está progredindo mais rápido do que esperávamos, disse Dr. Antenor com pesar. Ele vai precisar de cadeira de rodas a partir de agora e de cuidados constantes. E foi assim que o padre Jeremias, o homem que aterrorizou tantas meninas, que abusou de seu poder por tanto tempo, acabou preso a uma cadeira de rodas antes mesmo dos 50 anos. Um homem que vivia do medo que causava nos outros, reduzido a depender de todos para as necessidades mais básicas. O mais irônico, fui eu quem me ofereci para ser sua cuidadora principal. Eu cuido do padre, disse com fingida devoção. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que ele fez por mim. Ninguém desconfiou.
Pelo contrário, todos elogiaram minha bondade, minha abnegação. Que alma caridosa, diziam as beatas da igreja. Uma verdadeira serva do Senhor. Se elas soubessem que cada remédio que eu dava a ele continha mais daquele pó escuro, que cada colher de comida que eu levava à sua boca tinha um pouquinho mais de veneno. Não o suficiente para matar, só o suficiente para garantir que ele nunca melhoraria, que a paralisia só aumentaria, lenta e inexoravelmente. E o melhor de tudo? Sempre que estávamos sozinhos, eu me inclinava e sussurrava no ouvido dele. Tá sentindo? Esse é o gosto do seu próprio remédio, padre. Esse é o batismo das suas maldades. As semanas foram virando meses, e os meses se tornaram anos. O padre Jeremias continuou definhando naquela cadeira de rodas, cada vez mais fraco, cada vez mais dependente. E eu continuei ali, ao lado dele, sendo sua sombra, sua cuidadora fiel. Aos olhos de todos, eu era um exemplo de devoção cristã. Olha como a Dolores cuida bem do coitado do padre, diziam as beatas depois da missa. Uma santa essa moça. Se elas soubessem que por baixo do meu sorriso manso corria um rio de satisfação amarga cada vez que eu via ele preso naquela cadeira, incapaz até de levar uma colher à boca sem derramar tudo. Se soubessem que cada cuidado que eu dedicava a ele era uma forma de prolongar o castigo. Eu não queria que ele morresse logo. Queria que ele sofresse por muito, muito tempo. Decidi ficar na paróquia mesmo depois que tudo aconteceu. Poderia ter ido embora, voltado para a roça, procurado trabalho em outro lugar. Mas não. Eu precisava ver minha obra completa. Precisava ter certeza que ele sofreria até o último dia. E, mais que isso, precisava proteger as outras meninas que continuavam chegando para trabalhar na casa paroquial. Agora que o padre estava incapacitado, eu podia garantir que nenhuma delas passaria pelo que eu passei. Com o padre Jeremias preso na cadeira, veio um padre substituto para cuidar da paróquia. Padre Antônio era um homem já idoso, de saúde frágil, que mal dava conta das missas de domingo. Todo o resto, a administração da casa, a organização das atividades da paróquia, o dinheiro das coletas, acabou caindo no meu colo. No começo era só: Dolores, você pode me ajudar com isso? Ou, Dolores, você sabe onde fica aquilo? Depois virou: Dolores, você decide, e Dolores, faça como achar melhor. Sem ninguém perceber, fui assumindo o controle de tudo. O padre substituto assinava os papéis e aparecia nas cerimônias, mas era eu quem realmente comandava a paróquia nos bastidores. Os comerciantes da cidade, os fazendeiros que faziam doações, as senhoras do grupo de oração, todos sabiam que era comigo que tinham que falar se quisessem resolver alguma coisa. À medida que meu poder crescia, comecei a usá-lo do meu jeito. Primeiro, reformei o porão da casa paroquial que estava abandonado, cheio de entulho. Transformei num espaço limpo, com algumas camas, uma pequena cozinha. É para receber peregrinos, expliquei para o padre Antônio, que apenas concordou sem fazer perguntas. Mas não eram peregrinos que eu recebia naquele porão. Eram mulheres. Mulheres que fugiam de maridos violentos, meninas grávidas expulsas de casa, viúvas sem ter para onde ir. Comecei a abrigar aquelas que a sociedade rejeitava, que as boas famílias de Oliveira preferiam fingir que não existiam. Foi a Rita que me deu a ideia sem querer. Ela tinha saído da casa paroquial, se casado com um lavrador da região. Um dia apareceu de volta com o rosto inchado, cheio de hematomas. Ele me bateu, ela sussurrou, tremendo. Disse que vai me matar se eu voltar. Escondi ela no porão por 2 semanas, até conseguir arranjar um lugar para ela na casa de uma prima em Lavras. Depois veio a Marinalva, espancada pelo marido bêbado. Depois a Cidinha, de apenas 14 anos, grávida do patrão. Uma a uma elas foram chegando, e uma a uma eu fui ajudando. Aos poucos, uma rede foi se formando. Mulheres que eu tinha ajudado começaram a ajudar outras.
criamos um sistema de casas seguras em várias cidades da região. Um fazendeiro, agradecido porque eu tinha cuidado da mãe dele nos últimos dias de vida, me deu uma casinha abandonada nos fundos da propriedade dele. Transformei em mais um abrigo. Todo esse trabalho eu fazia nas sombras. Durante o dia, continuava sendo a dedicada cuidadora do padre Jeremias. Dava banho nele, trocava as fraldas, alimentava, dava os remédios. E sempre mantinha a dose certa do meu veneno misturado a tudo que ele consumia. Não para matar, mas para manter ele preso naquela cadeira, consciente de tudo, incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. E tinha os sussurros. Os sussurros eram a melhor parte. Todos os dias, quando estávamos sozinhos, eu me aproximava do ouvido dele e relembrava cada abuso, cada humilhação que ele tinha me feito passar. Lembra daquela noite no seu escritório? Eu sussurrava enquanto trocava o lençol. Quando você disse que era tudo pela minha salvação. É a sua alma que está sendo salva agora, padre. Os olhos dele se enchiam de lágrimas de raiva, de frustração. Ele tentava falar, gritar, mas a voz mal saía, engasgada pela paralisia. Só eu podia entender os sons guturais que ele fazia. Demônio, ele tentava dizer. Você é o demônio. E eu sorria serena. Não, padre. Eu sou apenas o instrumento da justiça que o Senhor mesmo pediu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O seu pão de cada dia é esse veneno que o Senhor toma junto com o café, com a sopa, com a água. Um pouquinho todo dia para garantir que o Senhor nunca vai melhorar. A reação dele sempre me dava uma satisfação que eu não conseguia explicar. Era como se cada gota de veneno que eu dava a ele lavasse um pouco da sujeira que ele tinha deixado na minha alma. Era a minha forma de me limpar, de me curar. Com o passar dos anos, eu vi o cabelo dele embranquecer, a pele enrugar, o corpo definhar. Vi as úlceras se formarem no corpo que não se movia, por mais que eu virasse ele na cama várias vezes ao dia, o suficiente para manter as aparências, não o suficiente para evitar as feridas. Vi ele perder o controle da bexiga, dos intestinos, da capacidade de engolir direito. Imagina só, 30 anos olhando nos olhos de quem destruiu tantas vidas, inclusive a minha. Todos os dias eu dava o remédio, trocava as roupas e dizia baixinho: este é o batismo das suas maldades, padre Jeremias. Você acha que fiz errado envenenando o padre daquela forma? O que você teria feito no meu lugar? Me conta nos comentários. Às vezes me pergunto se havia outro caminho. Conforme os anos passavam, a rede de mulheres que eu ajudava foi crescendo, se expandindo. Já não eram só mulheres de Oliveira, mas de toda a região. Eu usava os contatos da paróquia, o dinheiro das coletas, a influência que tinha conquistado, tudo em nome de ajudar aquelas que precisavam. Quando algum marido violento vinha procurar a esposa fugida, eu era a primeira a dizer que não sabia de nada, enquanto a mulher estava escondida no porão reformado. Seu Joaquim continuou sendo meu amigo, meu cúmplice. Ele preparava remédios para as mulheres machucadas, ensinava a tratar feridas, a cuidar de crianças doentes e, claro, me fornecia o veneno especial que eu continuava administrando ao padre Jeremias. Com o tempo, nós dois desenvolvemos uma relação quase de pai e filha. Ele tinha perdido a dele, eu tinha perdido meu pai para o álcool e depois para a morte. Nos completávamos de um jeito estranho, mas reconfortante. Em 1975, seu Joaquim faleceu durante o sono. Foi um golpe duro para mim. Perdi não só um amigo, mas alguém que sabia meu segredo, que me entendia sem julgar. No enterro dele, fiquei olhando para o caixão simples, pensando em tudo que ele tinha me ensinado. Antes de morrer, ele tinha me dado todos os seus livros de ervas, todos os seus conhecimentos. Agora é sua responsabilidade, ele tinha dito. Use com sabedoria. E eu o usei. Continuei preparando o veneno para o padre, agora com minhas próprias mãos. Continuei cuidando das mulheres que apareciam no meio da noite,
batendo na porta dos fundos da casa paroquial. Algumas ficavam poucos dias, outras meses. Algumas choravam tanto que molhavam os travesseiros. Outras chegavam tão quebradas por dentro que nem lágrimas tinham mais. O padre Antônio faleceu em 1980 e veio um padre novo, mais jovem. Padre Miguel era diferente dos outros, mais aberto, mais moderno. Falava em justiça social, em mudanças na igreja. No começo, fiquei com medo que ele fosse descobrir o que eu fazia nos bastidores, o abrigo clandestino, a rede de mulheres e, é claro, o envenenamento do padre Jeremias. Mas logo percebi que ele, intencionalmente, fazia vista grossa. A senhora faz um trabalho importante, dona Dolores. Ele me disse um dia, olhando para o porão reformado. A igreja precisa de mais pessoas como a senhora. Será que ele sabia? Talvez. Mas nunca falamos diretamente sobre isso. Ele cuidava das missas, dos batizados, das atividades oficiais da paróquia. E eu continuava com o meu trabalho nas sombras, cada vez mais amplo, cada vez mais organizado. Em 1992, depois de 30 anos preso àquela cadeira de rodas, o padre Jeremias finalmente morreu. Foi numa madrugada fria de julho. Eu tinha acabado de dar a ele a última dose de remédio, com o veneno, claro, e estava arrumando as cobertas quando percebi que a respiração dele tinha mudado. Ficou mais fraca, mais espaçada, até parar completamente. Me sentei ao lado da cama e fiquei olhando para ele por um longo tempo. O homem que tinha sido meu tormento, meu inferno pessoal, agora era apenas um corpo frágil, consumido pela doença e pelo tempo. Senti um misto de emoções que nem sei explicar direito. Alívio? Um pouco. Satisfação? Talvez. Mas também um vazio estranho, como se uma parte importante da minha vida estivesse acabando. Acabou, padre? Sussurrei no ouvido dele, mesmo sabendo que ele não podia mais me ouvir. 30 anos de penitência. Espero que tenha sido suficiente para limpar sua alma. Agora você está livre? E eu também. O enterro foi simples, mas bem frequentado. Afinal, ele tinha sido o pároco de Oliveira por muitos anos antes da doença. As pessoas mais velhas ainda se lembravam dele como um bom padre, alguém que tinha trazido melhoras para a paróquia. Se soubessem o monstro que se escondia por trás da batina. Eu chorei no enterro, lágrimas reais, não de tristeza pela morte dele, mas pelo fim de uma era na minha vida, pelo fim da minha vingança consumada, pelo fim da minha missão de 3 décadas. Depois do enterro, voltei para casa paroquial com uma sensação estranha. O que fazer agora? Minha vida inteira tinha sido dedicada a 2 coisas: cuidar do padre enquanto o envenenava lentamente e construir minha rede de apoio às mulheres. Com o fim da primeira tarefa, me senti estranhamente perdida. Mas junto com essa sensação veio outra, mais perturbadora: medo. E se alguém descobrisse? E se pedissem uma autópsia, como às vezes faziam com pessoas importantes? O veneno que eu usava era difícil de detectar. Seu Joaquim tinha me garantido isso. Mas e se os médicos modernos tivessem novas formas de encontrar? E se alguém tinha suspeitado ao longo dos anos, anotado algo, e agora decidisse falar? O medo foi crescendo dentro de mim nos dias seguintes ao enterro. Cada batida na porta me fazia sobressaltar. Cada olhar prolongado me parecia uma acusação. Comecei a ter pesadelos onde a polícia vinha me buscar, onde eu era arrastada em frente a toda a cidade de Oliveira, exposta como uma criminosa, uma envenenadora. Uma noite, acordei suando frio depois de um sonho particularmente vívido, onde o próprio padre Jeremias saía do túmulo e vinha me buscar. Nessa hora, tomei minha decisão. Precisava ir embora. Recomeçar em outro lugar, longe das memórias, longe do perigo de ser descoberta. Mas não podia simplesmente abandonar as mulheres que dependiam da rede que eu tinha criado. Passei as semanas seguintes organizando tudo, passando as responsabilidades para outras mulheres de confiança,
explicando os contatos, os recursos, as rotas de fuga. Maria da Luz, uma das primeiras que eu tinha ajudado 20 anos antes, assumiu a coordenação principal. Ela tinha se tornado uma líder natural, respeitada por todas. A senhora vai fazer falta, dona Dolores, ela me disse quando contei da minha decisão. Mas entendo que precisa descansar depois de tanto tempo. Descansar? Não era bem isso que eu buscava. Era mais uma chance de viver o resto dos meus anos sem o peso do passado, sem o medo constante da descoberta. Falei com o padre Miguel e inventei uma história sobre uma irmã doente em outra cidade que precisava dos meus cuidados. Ele pareceu triste com minha partida, mas não tentou me impedir. A senhora sempre será bem-vinda aqui, dona Dolores, ele disse, apertando minhas mãos nas dele. Nunca esqueceremos tudo que fez pela paróquia e pelas pessoas. Aquele pelas pessoas tinha um peso especial na voz dele. Tenho quase certeza que ele sabia, pelo menos em parte, do meu trabalho secreto com as mulheres. Talvez nunca tenha suspeitado do envenenamento, mas com certeza conhecia os abrigos, a rede de apoio. No meu último dia em Oliveira, fui ao cemitério uma última vez. Visitei o túmulo dos meus pais, que tinham morrido anos antes, o do seu Joaquim, e, por fim, parei na frente do túmulo recém-coberto do padre Jeremias. Fiquei ali por um longo tempo, sem dizer nada, apenas encarando a pedra fria com seu nome gravado. O que senti naquele momento? Nem eu sei direito. Uma mistura confusa de emoções. Ódio ainda sim, mas também uma espécie de paz. A sensação de um ciclo que se fechava. Uma justiça que, mesmo que ninguém soubesse, tinha sido feita. Em setembro de 1992, aos 52 anos, peguei um ônibus para Divinópolis com apenas uma mala pequena, algumas economias e o livro de ervas do seu Joaquim. Deixei 30 anos da minha vida para trás, junto com a casa paroquial, o porão que tinha abrigado tantas mulheres e os segredos que eu carreguei por tanto tempo. O que aconteceu depois que saí de Oliveira? Ah, isso é outra história. Uma história de recomeço, de novos caminhos. Mas antes de contar essa parte, preciso saber se você acha que fiz certo. 30 anos é tempo demais para uma vingança? Ou foi pouco para um monstro como ele? Às vezes ainda me pergunto se fiz a coisa certa, se não tinha outro jeito. Hoje, aos 85 anos, passo a maior parte do meu tempo nessa cadeira de balanço na varanda da minha casinha em Divinópolis. É uma casa simples, mas minha. Consegui comprar depois de anos trabalhando como enfermeira num posto de saúde aqui da cidade. Quem me vê agora, uma velhinha de cabelos brancos fazendo crochê e dando conselhos para as vizinhas, nem imagina o que carrego nas costas. 33 anos se passaram desde que saí de Oliveira, 33 anos desde que enterrei o padre Jeremias e aquela parte da minha vida. Mas as memórias, essas a gente não enterra tão fácil não. Elas ficam ali, dormindo quietinhas no fundo da mente, e de repente acordam no meio da noite e vêm visitar a gente. Muitas noites ainda acordo assustada, com o coração batendo que nem tambor, depois de sonhar com aquele escritório escuro, com aquelas mãos, com aquela voz. Outras vezes, sonho com o padre na cadeira de rodas, me olhando com ódio enquanto eu dou a ele mais uma colherada de sopa envenenada. Nesses sonhos, às vezes ele se levanta de repente, jogando a cadeira para o lado, e vem na minha direção. É quando acordo gritando, suada, com as mãos tremendo igual às dele nos últimos anos. Será que me arrependo? É uma pergunta difícil. Fiz o que achei que precisava ser feito. Naquela época, naquele lugar, não tinha delegacia para mulher, não tinha assistente social, não tinha ninguém que fosse acreditar na palavra de uma menina pobre contra a de um padre respeitado. A justiça dos homens falhou com a gente. Então fizemos nossa própria justiça. Mas justiça e vingança são coisas diferentes, né? Às vezes, nas noites mais escuras, quando não consigo dormir, me pergunto se cruzei uma linha que não devia.
se o ódio que senti, que ainda sinto às vezes, não acabou envenenando minha própria alma junto com o corpo do padre. Vim para Divinópolis para recomeçar, para ser só a dona Lola, a enfermeira do posto, a senhora quieta que mora sozinha e tem jeito bom com as plantas. Mas nunca abandonei completamente meu trabalho com as mulheres. Logo descobri que aqui também tinha muitas precisando de ajuda, de um lugar seguro, de uma mão amiga. Comecei devagar, uma de cada vez. Uma vizinha com o olho roxo que eu convidava para tomar um café. Uma mocinha grávida expulsa de casa que eu oferecia um cantinho para dormir só até achar um lugar. Com o tempo, acabei criando uma rede parecida com a de Oliveira, mas diferente. Mais aberta, mais conectada com os serviços oficiais que foram surgindo. Quando abriu a primeira delegacia da mulher na cidade, nos anos 90, fiz questão de conhecer as delegadas, as assistentes sociais. Mostrei para elas que podiam confiar em mim, que eu podia ajudar. Será que contei a elas sobre o padre? Sobre o veneno? Claro que não. Esse segredo carreguei sozinha por todos esses anos. Ou pelo menos achava que sim, até aquela visita inesperada no meu aniversário de 80 anos, 5 anos atrás. Era um domingo de manhã. Eu estava na varanda como sempre, olhando o movimento da rua, quando vi um carro parar na frente da minha casa. Desceu um homem de uns 60 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos bem cortados. Ele abriu o portãozinho, olhou para mim, hesitou um pouco antes de falar. Dona Dolores? Dolores Santana? Senti um frio na barriga. Ninguém me chamava pelo nome completo há décadas. Para todos em Divinópolis, eu era só Dona Lola. Sou eu mesma, respondi, colocando o crochê de lado e me ajeitando na cadeira. E o senhor, quem é? Meu nome é Eduardo Mendes. Não sei se a senhora se lembra de mim. Eu fui batizado pelo padre Jeremias em Oliveira, na Páscoa de 1962. Meu coração quase parou. Aquela data, aquele batizado, era um dos meninos que tinham recebido a água benta envenenada. Um dos inocentes que eu temia ter prejudicado sem querer. Quer entrar? Consegui dizer, tentando esconder o nervosismo. Aceita um café? Ele entrou, se sentou na minha sala simples, aceitou o café que servi com mãos trêmulas. Durante alguns minutos, falamos sobre coisas banais. O tempo, a cidade, como Oliveira tinha mudado. Eu esperava a qualquer momento que ele dissesse algo sobre doença, sobre sintomas estranhos ao longo da vida, sobre suspeitas. Mas ele falava normal, parecia saudável. Finalmente, depois do segundo café, ele chegou ao ponto. Dona Dolores, vim aqui porque soube que a senhora ainda está viva. Não foi fácil encontrar, sabe? Procurei em Oliveira, me disseram que tinha ido embora há muito tempo. Segui várias pistas até descobrir que estava aqui em Divinópolis. E por que estava me procurando? Perguntei, me preparando para o pior. Ele respirou fundo, colocou a xícara na mesa. Porque eu sei o que a senhora fez com o padre Jeremias. Senti o sangue gelar nas veias. 30 anos guardando aquele segredo e agora, na velhice, quando achava que estava segura, vinha à tona. Não sei do que o senhor está falando, tentei disfarçar, mas minha voz saiu fraca, pouco convincente. Sei que a senhora envenenou ele disse, baixinho, mas firme. Sei que foi na água benta do meu batizado que começou, e vim aqui para dizer obrigado. Pisquei, confusa, achando que tinha ouvido errado. Oh, obrigado. Ele sorriu um sorriso triste. Minha irmã mais velha, Beatriz, trabalhou na casa paroquial uns anos antes da senhora chegar. Ela nunca falou direito sobre o que acontecia lá, mas a gente percebia que tinha algo muito errado. Ela nunca mais foi a mesma. Se matou quando eu tinha 15 anos. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Só muito depois, quando eu já era adulto, que minha mãe contou alguns pedaços da história. O suficiente para eu entender o que tinha acontecido com minha irmã. E entender também o que a senhora fez, por ela e por todas as outras.
Ficamos em silêncio por um tempo. Eu não sabia o que dizer. Depois de tantos anos escondendo, mentindo, me protegendo, de repente estava ali, exposta, diante de alguém que sabia. O senhor vai me denunciar? Perguntei finalmente. Ele balançou a cabeça, sorrindo de leve. Claro que não. Já se passaram mais de 30 anos. E além disso, a senhora fez o que ninguém mais tinha coragem de fazer, o que o sistema não fazia, o que a igreja encobria. Naquele dia, pela primeira vez em décadas, contei minha história inteira para alguém. Contei sobre os abusos, sobre o plano, sobre o veneno. Contei sobre a rede de mulheres, sobre os anos cuidando do padre paralisado. Contei sobre os sussurros no ouvido dele, lembrando-o todos os dias do porquê daquele castigo. Eduardo ouviu tudo em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando terminei, já era noite. Estávamos exaustos, eu de contar, ele de ouvir tantos horrores. A senhora é uma sobrevivente, ele disse finalmente. E mais que isso, é uma protetora. Quantas meninas a senhora salvou ao longo dos anos? Quantas mulheres conseguiram recomeçar por causa da sua ajuda? Nunca tinha pensado por esse ângulo. Sempre me vi como alguém movida pela vingança, pelo ódio. Será que tinha algo mais ali? Algo maior que minha própria dor? Eduardo foi embora prometendo manter meu segredo. E cumpriu a promessa. Mas aquela visita mudou alguma coisa dentro de mim. Me fez olhar para minha história com outros olhos. Me fez perceber que, mesmo nascida do ódio e da vingança, minha vida tinha florescido em algo diferente, em proteção, em resistência, em uma rede de mulheres se apoiando contra as violências do mundo. Depois daquela visita, comecei a refletir mais sobre tudo que vivi. Sobre justiça, sobre vingança, sobre perdão. Será que me perdoei pelo que fiz? Não sei. Algumas noites ainda acordo suando frio, pensando no padre definhando naquela cadeira por 30 anos. Outras vezes lembro das meninas que salvei, das mulheres que ajudei a recomeçar, e sinto uma paz estranha. A verdade é que nunca é simples, né? A gente gosta de dividir o mundo em certo e errado, em mocinho e bandido. Mas a vida real é toda feita de cinza, de dúvida, de escolhas imperfeitas em situações impossíveis. O que aprendi ao longo dessa vida longa e sofrida? Que o poder não está nas mãos de quem a gente pensa. Que as mulheres, mesmo quando parecem mais frágeis, mais quebradas, têm uma força que vem de dentro, que não se deixa apagar. Que às vezes a justiça precisa ser feita pelas próprias mãos, mesmo que o preço seja carregar esse peso para o resto da vida. Aprendi também que o perdão é complicado. Nunca perdoei o padre Jeremias, nem acho que devia. Mas estou tentando aos poucos perdoar a menina que fui, que não teve escolha a não ser se transformar em vingadora. Estou tentando perdoar essa velha que sou hoje, com as mãos enrugadas que um dia misturaram veneno na água benta. As plantas continuam sendo minhas companheiras. Meu quintal está cheio delas, todas cuidadosamente etiquetadas, separadas. Nas para curar, as para acalmar, as para fortalecer. Nunca mais usei nenhuma para fazer mal. Mas o conhecimento ainda está aqui, guardado na memória, nos cadernos que mantenho escondidos no fundo do armário. E sabe o que é mais engraçado? Depois de tudo, depois de todos esses anos, ainda carrego comigo aquele santinho de Nossa Senhora que minha mãe me deu antes de morrer. Ainda rezo todas as noites, pedindo proteção, pedindo paz. Será que Deus me escuta depois do que fiz? Não sei. Mas continuo conversando com Ele mesmo assim, e com minha mãe, e com a avó Zulmira, e com todas que vieram antes de mim e me deram a força para sobreviver. As pessoas sempre me perguntam o segredo da longevidade. Como cheguei aos 85 com a mente ainda clara, com as mãos ainda firmes para fazer meu crochê, para cuidar das minhas plantas, eu digo que é chá de erva cidreira, que é comer comida de verdade, que é levantar cedo e dormir cedo. Mas o verdadeiro segredo é
ter um propósito. É levantar toda manhã sabendo que tem algo importante para fazer, mesmo que seja só ouvir a história de uma vizinha machucada, dar um conselho, preparar um remédio caseiro. É saber que sua vida fez alguma diferença nesse mundo tão cheio de dor. Eu sou Dolores Santana, mas pode me chamar de Dona Lola, e essa foi a história da minha vida. Não é uma história bonita, mas é verdadeira como as rugas no meu rosto. Se você quer conhecer mais histórias como a minha, de vovós que resistiram e sobreviveram para contar, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Tem muita história de vida que precisa ser ouvida antes que o tempo leve embora com a gente. Às vezes, quando estou mexendo nas minhas plantas, separando as folhas, preparando meus chazinhos, me lembro daquela frase que a avó Zulmira me ensinou há tantos anos. O veneno que mata também pode curar, dependendo da dose e da intenção. E penso que talvez seja verdade não só para as plantas, mas para a vida também. O ódio que senti, que podia ter me destruído por dentro, acabou se transformando numa força que me permitiu proteger outras, criar algo novo das cinzas da minha dor. O veneno que usei para paralisar o padre acabou libertando tantas outras. Não estou dizendo que fiz certo. Cada um que ouve minha história vai julgar do seu jeito, e tá tudo bem. Não conto isso para receber aprovação nem perdão de ninguém. Conto porque histórias como a minha precisam ser contadas, para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Para que a gente não esqueça do que aconteceu, do que ainda acontece por aí, escondido atrás de portas fechadas, protegido por nomes respeitáveis, por batinas, por gravatas, por alianças de casamento. A vida me ensinou que, às vezes, é preciso ser dura como a raiz que cresce entre as pedras. Que, às vezes, é preciso ser venenosa como a planta que se defende de quem quer destruir ela. E que, no fim das contas, somos todas sobreviventes de uma guerra que começou muito antes da gente nascer e vai continuar muito depois da gente partir. Enquanto tiver força nesses dedos velhos, vou continuar fazendo o que sempre fiz, cuidando das plantas, das mulheres, das histórias. Passando adiante o que aprendi. Porque esse conhecimento não pode morrer comigo. Tem que seguir de mão em mão, de boca em ouvido, como um segredo precioso que não pode se perder. E quando chegar minha hora, que não deve demorar muito, pelo jeito que esse joelho anda doendo quando vai chover, quero ir tranquila, sabendo que fiz o que pude com as cartas que a vida me deu. Nem sempre do jeito certo, nem sempre do jeito mais limpo, mas do único jeito que eu sabia fazer naquele momento. Se tem uma coisa que quero que você leve dessa história toda, é isso. Nunca deixe que tirem sua voz. Nunca aceite o que te fazem de mal como se fosse seu destino, sua cruz, seu fardo. Resista mesmo quando parece impossível. Encontre sua força, mesmo que seja nas raízes mais amargas. E lembre-se sempre, o veneno que mata também pode curar dependendo da dose e da intenção. Clique na bolinha com a bandeira do Brasil para se inscrever canal, que aparece na tela agora, e nos quadradinhos para ver mais histórias de vovós como eu.